Um lugar onde o que sobra para uns vira sustento para outros. Onde restos de comida descartada se transformam em refeições e receitas. Onde milhares de pessoas vivem em montanhas de lixo, com fumaça constante e condições extremamente precárias. Escondido dos olhos dos turistas, longe das praias das Filipinas, existe um outro lado do país que quase ninguém mostra. Um lugar isolado, invisível e esquecido, construído em cima de uma montanha de lixo. Hoje você vai conhecer uma das favelas mais tristes e precárias da Ásia, Manila, no coração das Filipinas. Meu nome é Simon, esse daqui é o Rota Asiática, e muito obrigado novamente pelos 100 mil inscritos. A poucos quilômetros do centro de Manila, capital das Filipinas, existe uma realidade que é bem diferente dos arranha-céus, os shoppings e as praias do país. Essa região é conhecida por vários nomes: Tondo, Smoky Mountain e até um nome irônico, Happy Land, um lugar onde não há nada de feliz. O nome Smoky Mountain, que significa montanha fumegante, não é à toa. Toda essa área foi construída em cima de um antigo lixão a céu aberto, e por muitos anos era usada como o lixão central da capital. Toneladas de resíduos eram despejados ali diariamente. Resíduos domésticos, industriais e tudo que você pode imaginar. A montanha cresceu, o lixo se acumulou, e com o tempo, por causa da decomposição dos materiais e da queima irregular dos resíduos, a área passou a soltar essa fumaça que você está vendo. E você deve imaginar que isso não é muito legal para a saúde. Mas por pior que pareça, foi nesse ambiente que começaram a chegar as primeiras famílias, vindas de regiões rurais mais pobres ou expulsas por despejos das outras partes da cidade. Sem ter para onde ir, essas pessoas começaram a construir suas casas com o que elas encontravam: pedaços de madeira, lonas, telhas velhas, ferro. E aos poucos, o que era só um lixão se tornou uma comunidade. E com o tempo surgiram até mais áreas ao redor. E de lá para cá, milhares de pessoas vivem nessas favelas, literalmente em cima dessas montanhas. É comum ver crianças brincando pelas ruas, pessoas trabalhando. E aqui eu estou mostrando alguns registros mais antigos, de quando tudo isso estava começando ainda. Mas daqui a pouco eu vou te mostrar alguns mais recentes também, para vocês terem uma noção de como que é o lugar hoje em dia. Adultos carregando sacos recicláveis nas costas, famílias inteiras tentando viver em barracos sem um mínimo de infraestrutura. Essa é uma parte de Manila que não aparece nos guias turísticos, que não recebe investimento, não tem plano nem mesmo atenção da elite, mas que existe desde essa época. Mas uma coisa que você deve se perguntar é por que tanta gente mora ali? O governo não faz nada para ajudar esse povo? Como que isso tudo foi acontecer? E a verdade é que isso tem alguns motivos. Essa favela não surgiu do nada. Ela é o resultado direto de décadas de abandono social, desigualdade no país e péssimas decisões políticas. Tudo isso começa lá atrás com o lixão. Nos anos 1960, a cidade de Manila enfrentava um crescimento populacional muito grande. Com o avanço da urbanização e o crescimento da cidade, o governo precisou escolher um local para descartar o lixo da capital. E foi assim que surgiu o Smoky Mountain, que por mais de 40 anos funcionou como o principal lixão a céu aberto da cidade. E devido a isso, surgiu um novo tipo de economia, a catação. Famílias extremamente pobres, muitas delas vindo do interior em busca de oportunidades, começaram a ir para esse lugar para catar recicláveis, como plástico, papelão, metais, qualquer coisa que pudesse ser vendida por alguns centavos. E no começo, essas pessoas vinham apenas passar o dia. Mas com o tempo, elas começaram a construir pequenos abrigos nas laterais da montanha de lixo. Afinal de contas, não valia a pena perder tempo indo e voltando para lugares distantes. Principalmente quando você não tem mais casa em outro lugar. E foi assim que nasceram essas comunidades. Não foi algo planejado. Foi uma consequência de um governo ruim
e da pobreza da população. A especulação imobiliária também empurrou os mais pobres cada vez mais para longe do centro, e o Smoky Mountain se tornou para muitos o único teto que eles tinham. O governo até tentou algumas vezes remover os moradores e desativar o lugar, e em 1995 chegou a declarar que o lugar tinha sido fechado, mas a verdade é que as pessoas continuam voltando. Não por teimosia, mas por necessidade mesmo. Os locais para onde essas famílias eram realocadas geralmente ficavam ainda mais distantes, sem transporte, sem empregos, sem qualidade de vida. E aquele lugar, por mais ruim que fosse, ainda era uma fonte de renda, oferecia uma comunidade, era visto como uma chance de sobreviver, mesmo que seja uma chance bem ruim. E de lá pra cá, a vida das pessoas não melhorou muito. Em um lugar onde a pobreza é tão profunda, o acesso a alimentos frescos e nutritivos é uma coisa bem complicada. A maioria das pessoas não tem isso, então muitas famílias acabam dependendo do que elas encontram por ali mesmo para se alimentar. E é aí que entra o que é conhecido como pag-pag, uma palavra que significa literalmente sacudir ou sacudir o pó, mas que na prática é o nome dado para comida reaproveitada a partir de restos descartados. Basicamente, o pag-pag é feito com restos de alimentos, muitas vezes pedaços de frango frito, arroz ou até outros alimentos, que foram descartados, mas que são recolhidos, lavados e cozidos novamente. Para quem vive numa extrema necessidade, essa prática representa uma forma de alimento, mesmo que seja cheia de riscos. E apesar disso, muitas famílias não têm outras alternativas. Para elas, isso é uma questão de sobrevivência. E isso daqui é o reflexo de um sistema que falha em garantir o básico para essas pessoas. Essas pessoas não querem essa vida. Elas lutam todos os dias para melhorar, para dar uma vida mais digna aos seus filhos. E a gente precisa ver isso com humanidade, tá? Não com julgamento. Ter mais empatia com isso, sabe? Enxergar que existem realidades muito duras e às vezes estão escondidas em lugares que você nem imagina. Além da dificuldade para conseguir comida, as condições de vida nessas comunidades são extremamente precárias. As casas são construídas de forma improvisada, com materiais reaproveitados, como madeira velha, lonas plásticas, pedaços de metal enferrujado. Muitas vezes são até barracos apertados, onde várias pessoas vivem em um espaço bem pequeno, sem ter nenhum tipo de conforto. O saneamento básico também praticamente não existe. A água potável é uma coisa escassa, ou então de difícil acesso, e tem algumas coisas que eu nem posso falar na real, mas que você deve imaginar que é bem ruim para a vida deles. E outro problema constante é a falta de energia elétrica que funcione bem. Muitos moradores acabam recorrendo a ligações clandestinas e isso aumenta o risco de alguns acidentes. O risco de incêndios, inclusive, é uma ameaça constante. Com tanta fumaça, materiais bem inflamáveis e instalações que não são muito bem feitas, pequenos acidentes podem acabar se transformando em tragédias. As pessoas podem acabar perdendo suas casas e ficando desabrigadas. E para completar tudo isso, a área é rodeada por um cheiro muito forte e constante, resultado justamente dessa fumaça e da queima irregular de resíduos. Mas mesmo diante de todas essas dificuldades, as pessoas seguem resistindo e tentando criar laços de comunidade, tentando sobreviver, manter a esperança, tentar ter um pouco de dignidade em meio a tudo isso. E isso sim é uma coisa que você deveria pensar sobre, refletir bastante. Na favela, o trabalho disponível é limitado e muitas vezes é informal. A principal forma de sustento dessas famílias ainda é a catação de lixo reciclável. Pessoas de muitas idades percorrem as pilhas de resíduos em busca de plástico, papel e outros materiais que possam ser vendidos para reciclagem. E além de ser um trabalho arriscado, geralmente essas pessoas não ganham muito bem. Elas ganham muito pouco, na verdade. Muitas vezes menos de $2 por dia, o que mal cobre as necessidades básicas. E fora isso, existe um mercado informal da própria comunidade, onde os moradores vendem comida, roupas usadas e pequenos serviços. Essa economia paralela é muito importante para a sobrevivência, mas não oferece nenhum tipo de segurança, e muito menos benefícios sociais. A falta de emprego, inclusive, acaba fazendo com que muitos jovens escolham caminhos bem errados. A falta de perspectiva de vida aumenta o risco disso, desses jovens acabarem se envolvendo com quem não deveriam,
E apesar de tudo isso, a maioria dessas famílias ainda lutam diariamente para construir uma vida melhor, para tentar garantir uma educação para os seus filhos e um futuro diferente para a próxima geração. E vendo todo esse cenário, eu acredito que você consegue imaginar que esse não é um lugar nada seguro para se viver. A ausência de polícia de fato ali, efetiva, torna esses lugares bastante perigosos e instáveis. Muitas vezes a polícia só aparece em momentos de conflito e com ações que só pioram a situação. Em meio a tudo isso, algumas ONGs e grupos comunitários têm tentado atuar para oferecer apoio, proteção, oportunidades para esses jovens, até mesmo dar caminhos alternativos para essas pessoas se afastarem de caminhos errados. Mas a verdade é que sem políticas públicas efetivas, investimento real do governo, essa falta de segurança e essa qualidade de vida precária vai continuar existindo. Vai sempre ser uma sombra dessas comunidades. Esse daqui é um ciclo bem difícil de se romper, e com um governo problemático que não dá toda a atenção a isso, é uma situação que praticamente não tem um resultado, não tem uma solução eficaz. É uma situação realmente bem triste. Comenta aí embaixo o que você pensa sobre tudo isso. Você já viu pessoalmente em algum lugar uma condição tão ruim como esse? Comenta aí embaixo as suas experiências também com lugares parecidos com esses. Eu vou responder vocês aqui nos comentários, a gente vai continuar conversando aqui nos comentários. Então dá a sua opinião aí. E eu vejo você nesses vídeos que estão aparecendo aqui na sua tela. Até mais.